Uma vez, quando um menino estava entediado em seu computador, decidiu jogar um jogo que nunca havia experimentado antes. Tinha ouvido ótimas críticas sobre Plants vs Zombies, então decidiu experimentá-lo. Procurou por um torrent e encontrou um que parecia ser o tipo que ele queria usar. Ele só conseguiu obter uma fonte para o torrent, então demorou cerca de um dia inteiro para baixar. No dia seguinte, depois que terminou, ele o abriu. Estava em uma pasta chamada Zplant. Em vez de se chamar plantzombies.rc ou pvz.rc, o aplicativo se chamava deadplants.rc. Quando abriu, parecia normal, exceto por algumas diferenças menores, como a forma como a música soava um pouco desafinada, mais alta do que o normal. Quando clicou no botão para o modo aventura, nunca mostrou a animação da mão surgindo do chão, nem reproduziu o efeito sonoro que a acompanha. A chamada no início do estágio foi substituída por um grito, que o assustou no início. Fora isso, parecia normal. O primeiro nível parecia mais difícil do que o normal, mesmo com apenas uma fileira para defender. Os zumbis acabaram comendo um dos seus lança-guisantes. O próximo estágio também parecia um pouco difícil. Os zumbis chegaram um pouco mais cedo e um deles realmente conseguiu pegar duas das suas girassóis. Ele se perguntou por que alguém faria um jogo tão mais difícil assim. Apesar da dificuldade elevada, ele continuou jogando. Enquanto jogava os primeiros estágios noturnos, ele percebeu algumas coisas estranhas. O céu estava escuro e tempestuoso, em vez de claro. As sepulturas, em vez de terem inscrições bobas ou cômicas, tinham nomes de celebridades que morreram recentemente, como Amy Winehouse. Ele se perguntou se quem hackeou essa versão do jogo fez isso como uma piada, porque não achou muito engraçado. Sempre que usava um destruidor de sepulturas, uma mensagem aparecia dizendo "Por quê?". Será que esse jogo estava tentando ensinar alguma lição às crianças? Mais adiante no jogo, a música parecia estar bagunçada. Nos níveis de neblina, o tom da música aumentava a cada nível, até que no último nível era quase insuportável. Então, no primeiro nível do telhado, no lugar da música havia um chiado fraco. A cada nível, o chiado ficava mais alto e alto, até que ficou tão alto que ele teve que desligar a música. Em vez do último nível com o Zombot, quando ele terminou o último estágio no telhado, a tela ficou preta com texto branco dizendo "Por que você fez isso conosco?". Ele se perguntou o que isso significava. Depois disso, o jogo passou para um nível que parecia o gramado do início, exceto que era metade do tamanho e havia outro gramado do outro lado da tela que era uma imagem espelhada exata do gramado onde ele estava plantando. No início, quando mostrou os zumbis que ele encontraria no nível, estava vazio. Ele selecionou os seguintes tipos de plantas: girassóis, lança-guisantes, repetidores, girassóis gêmeos, cogumelos magnéticos, grãos de café, madeira torches e abóboras. Ainda tinha apenas 8 espaços. Ele ligou a música novamente como antes, mas pareceu que este nível não tinha música de qualquer maneira. O nível começou normalmente a princípio, e só pôde plantar no gramado do lado esquerdo. Ele teve a chance de plantar 5 girassóis antes que algo acontecesse, e então, do outro lado, um lança-guisantes apareceu, exceto que este lança-guisantes parecia realmente assustador. No lugar dos olhos estavam vazios, sombrios e sem alma. Ao contrário da maioria dos creepypastas que ele leu, os olhos não tinham uma pupila vermelha no meio ou qualquer coisa do tipo, apenas vazios, sombrios e sem alma. Começou a atirar ervilhas no girassol que ele tinha naquela fileira, exceto que as ervilhas que ele atirava pareciam velhas e doentes. Acabou matando o girassol dele como em Zombota. Depois disso, 2 girassóis foram plantados na linha acima dele, e eles tinham os mesmos vazios, sombrios e sem alma nos olhos. Foi então que ele percebeu que essas eram as plantas que haviam sido comidas por zumbis. Sempre que uma das plantas do outro lado era plantada, a tela ficava um pouco mais escura e menos saturada. O número de plantas estava ficando avassalador. Todas as suas plantas estavam morrendo mais rápido do que ele conseguia plantar novas, e ele mal conseguia matar qualquer uma das plantas inimigas. Ele sabia que isso não daria certo. Quando a tela estava cerca de 2 vezes mais escura do que deveria ser, a saturação já tinha sido reduzida para tons de cinza. Depois de um tempo, a tela estava quase tão escura a ponto de ele não conseguir ver nada. Nesse ponto, suas plantas tinham enfraquecido para apenas alguns girassóis em abóboras. A tela começou a se embaçar, e parou quando ele mal conseguia ver o que estava acontecendo. Eventualmente, a cena se deteriorou a ponto de a tela inteira ficar preta. Nesse ponto, ele conseguia ouvir o barulho de mastigação que toca quando um zumbi chega à sua casa.
Em vez do grito normal que toca, a tela ficou branca por cerca de 7 segundos. Em seguida, a tela ficou listrada verticalmente de vermelho e branco, e ele podia ouvir um ruído de grito distorcido e horrível que quase estourou seus ouvidos. Em seguida, o aplicativo simplesmente se encerrou e voltou para a área de trabalho. Uma mensagem apareceu com alguns caracteres aleatórios sem um padrão específico, o deixando assustado pensando: o que diabos foi isso? Agora, sempre que ele tenta abrir o aplicativo novamente, ele apenas mostra uma tela preta, depois uma tela branca, em seguida as listras vermelhas e brancas e toca o mesmo grito distorcido, e depois fecha sozinho, deixando a mesma mensagem de erro sem sentido. Depois dessa experiência, ele nunca pirateou outro jogo. Ele estava muito chateado que algum idiota doente faria uma coisa dessas, porque esse barulho de grito vai ficar para sempre na cabeça dele. Ele espera que um dia as plantas em seu bairro parem de morrer.